tema do meu sermão hoje é Que Canseira. A Bíblia é um livro, por mais que haja história nela, por mais que haja doutrinas, mas a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro de fé, ok? E a Bíblia ela foi escrita, Deus nos deixou ela, para que nós pudéssemos entender um pouco de como nós funcionamos e de como Deus funciona. A Bíblia nada mais é do que um manual de relacionamento entre nós e Deus. Por isso que é impossível servir a Deus sem conhecer a Bíblia. É impossível. As músicas não ensinam Deus. Um crente que não conhece a Bíblia, ele vai tentar se relacionar com Deus por aquilo que ele acha. E a pior coisa que a gente tem é o que a gente acha. Porque o nosso achar está sempre comprometido com um caminho mais curto, sempre comprometido com as maiores facilidades, com conforto, não é? E nem sempre aquilo que a gente acha é correto. A Bíblia nos ensina muita coisa sobre o que Deus tem para nós. Por exemplo, quando a gente lê em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, projeta para mim, 1 Coríntios 2, 9, é um texto que a gente tem que lembrá-lo constantemente, principalmente quando nós estamos em crise. A Bíblia diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso aqui é uma direção para que eu entenda o que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim? Eu não sei. Só sei que é muito maior do que o que eu mesmo quero para mim. Olho humano não viu, a mente humana não projetou e ninguém pensou. Quando a gente vai lembrar da salvação que Ele nos deu, outra situação fantástica. Vida nova, novo coração. Quem se tornou uma pessoa muito diferente ou completamente diferente depois que encontrou Jesus? Todos, não é? Porque você não virou diferente, vou dizer para você que você não encontrou Jesus. Mas se é algo tão fantástico, por que tem horas que a gente fica tão cansado? Se Jesus ele nos diz, a palavra nos diz, poxa vida, se tem algo reservado para mim, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e que não passou pela mente humana, eu diria a você que é algo muito espetacular. Mas por que será que parece que isso não é verdade? Parece que, posso falar um termo difícil? Parece que a Bíblia é mentirosa. Aí você diz para mim assim: que heresia, pastor. A Bíblia não é mentirosa. Mas o que adianta não dizer que a Bíblia é mentirosa, se aquilo que ela diz eu não acredito? Dá no mesmo. Concorda? Fica aquela religiosidade de dizer: esse aqui é um livro santo, isso aqui é um livro santo, mas você não acredita no que o livro santo diz, para você não é um livro santo, coisa nenhuma. Que Deus nos ajude nessa noite a ouvir o que Ele tem para nós, tá bom? Deus, fala conosco, nós precisamos da Tua palavra. Senhor, a guerra está firmada, esse jejum virá para saculejar nossa estrutura. E se o diabo no inferno tem planejado como me arrebentar, destruir, envergonhar, mais inteligente é o meu Deus, mais poderoso é o que está conosco, como diz Ezequias. Ajuda-nos a Te ouvir, Pai, porque um homem que Te ouve, uma mulher que Te ouve, nunca mais será a mesma pessoa, em nome de Jesus. A questão é que esse texto que lemos de Paulo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana o que Deus tem para nós, é algo muito profundo. É como se houvesse uma surpresa dentro da caixa, algo muito bom, e a gente devia acordar todos os dias dizendo: quando é que eu vou abrir esse presente? Mas com a certeza de que Deus não mente, de que aquilo que Ele tem, Ele vai cumprir. E o que acontece quando a gente recebe algo muito maravilhoso? Eu não sei você, mas quando alguém faz um favor muito grande para mim, ou me dá um presente muito fora do normal, ainda que a pessoa que nos deu o presente, ela não dê esperando algo em troca, mas a gente meio que se sente obrigado a retribuir. Não é assim que funciona? Quando a gente fala sobre
servir a Deus com paixão, se entregar para Deus, a sensação não é que Deus espera isso porque é uma contrapartida do que Ele me deu. A salvação Ele nos deu de graça. Mas quando eu me nego a servir a Deus por inteiro, o problema não é que Deus quer uma recompensa pelo que Ele me fez. Não, o problema é que talvez eu ainda não tenha entendido o que Ele fez por mim. Porque todo mundo que recebe um grande presente é natural querer agradar o que presenteou. Todo mundo que recebe um grande favor, é natural tratar aquele que fez um grande favor com muita gentileza, com muito amor, com muita presteza. É ou não é? E aí nós vemos algumas pessoas que estão tão cansadas, que começam a perder o sentido de orar, cantar, servir a Deus. E aí a gente começa a dizer: mas eu tenho que servir a Deus, mas eu tenho que ir para a igreja, mas eu tenho que orar. Puxa vida, se você tem que orar, se você tem que servir a Deus, se esse termo tenho existe na sua vida, é porque talvez você esqueceu o tamanho do presente que você ganhou. Porque quando alguém nos presenteia com algo muito grande, a gente não faz ou não retribui a essa pessoa com obrigação, mas com muita gratidão. É o que Davi diz no Salmo 116, versículo 12. Davi diz: diante de tantos feitos de Deus, como posso retribuir ao Senhor? Como posso? Toda a sua bondade para comigo. O que eu vou fazer? O que eu vou entregar? Como é que eu vou compensar? Eu repito, a questão não é a troca. A questão não é, já que ele me deu um presente. Acontece muito isso, né? Acontece muito isso em lugares, né? O fulano me deu um presente bom, eu tenho que devolver um presente bom. Não. Não é essa questão de retribuir por obrigação, por dívida. Não. É por entender o que Ele fez por mim. Porque se para uma pessoa comum eu sou assim, eu retribuo, eu devolvo, eu retribuo favores, eu me sacrifico. Olha, a gente fala para pessoas que nos fez coisa: olha, a partir de hoje, conta comigo para o que der e vier. Se você me ligar meia-noite, eu estou lá. E a gente fala: eu vou mesmo, porque o que essa pessoa fez por mim é impagável. A gente não é assim com algumas pessoas, sim ou não? Olha, se essa pessoa me pedir algo, eu não tenho como negar. Veja, mas por mais benefícios que alguém tenha nos dado, nada se compara ao grande presente da salvação, da vida, da esperança. E tem horas que a gente está muito longe de carregar na alma esse sentimento de dizer: o que Deus precisar de mim, o que a obra precisar de mim, o que a fé precisar de mim, eu me darei. Há um texto que eu amo em 2 Samuel, capítulo 24. Davi diz algo que marcou minha vida quando eu li esse texto. Ele tem uma situação, e nós vamos ler. Ele fala que ele não daria algo ao Senhor que não lhe custasse. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 21, o texto diz assim, e disse: porque o meu senhor, o rei, veio ao seu servo. Respondeu Davi: para comprar a sua eira, seu terreno, e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga do meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor, meu senhor, rei, pode ficar com o que quiser, e ofereça em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Rei, eu te dou tudo isso, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei Davi respondeu a Araúna: não, de graça, você vai me dar o que... Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira, os bois, por 50 peças de prata.
E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Esse texto está mostrando para nós o terreno que futuramente seria construído o templo. A Bíblia diz que Deus se irou contra Israel por um pecado de Davi. Davi estava com medo da batalha, e ele fez um censo em Israel para contar as pessoas. Na realidade, o grande objetivo de Davi era contar para saber quantos homens tinham para a batalha. E Deus achou aquilo como uma afronta. Para que você quer contar quantos homens tem? Quem te protege da batalha? A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Davi, porque Deus não aceitou Davi fazer um censo, quando quem protege Israel é Deus. Para que te importa saber quantos homens tem para a batalha? O que te importa saber quantos homens estão dispostos para guerrear? Se não sou eu que te dou a vitória, Davi? E Deus levantou uma ira, pragas, muitas pessoas morreram pelo pecado de Davi. E depois Davi caiu em si. E Davi foi alertado por Joabe, mas não quis saber. Quando ele fez o censo, a ira de Deus se acendeu. Ele demorou 10 meses para fazer o recenseamento. 10 meses, quando terminou os 10 meses, Deus enviou castigo. E aí no meio do castigo, Davi se arrepende, e aí Deus fala para ele: olha, você tem 3 chances para eu te livrar desse castigo. Primeira delas, 3 anos de fome. Segunda opção, Davi, para você escolher: 3 meses na mão dos teus adversários, ou 3 dias debaixo da minha espada, ofertando o melhor para mim. Davi diz: eu prefiro estar debaixo das misericórdias do Senhor, das mãos do Senhor, do que das mãos dos homens. E ele não tem dúvida, ele vai dizer: eu escolho ficar 3 dias debaixo da espada do Senhor, sacrificando tudo que eu tenho para o Senhor. E aí quando ele vai encontrar essa era em Gade, quando ele vai, veja que o pecado de Davi matou mais de 70 mil homens. Quando ele vai encontrar, ele encontra Araúna, que era dono do lugar que ele queria comprar. Veja a proposta de Araúna: meu rei, você não precisa me pagar nada não, tudo é seu. Está aqui a terra, está aqui os bois, está aqui a oferta, está aqui ó. Quantos de nós daremos aleluia, não é? Quando a gente tem que fazer alguma coisa e as pessoas nos dão de mão beijada. É por isso que suspeite de um ministério sem batalha, suspeite de uma vida cristã sem preço. Suspeite. Imagine se Davi tivesse aceitado de graça. Imagine se Davi tivesse aceitado a oferta de Araúna. Bonita oferta. Só que essa oferta tirou de Davi todo o preço, todo o custo, toda a entrega, tudo. Aí Davi olha para Araúna e fala: obrigado por você tentar me oferecer aqui, mas eu me nego a oferecer algo ao meu Deus que não me custe. Eu não vou orar se isso não me custar. E esse é o problema. Hoje a fé cristã é tudo pelo conforto, é tudo pelo que não custa. A proposta de Araúna foi algo único. Só que a proposta de Araúna deixou 2 opções na mão de Davi: oferecer o melhor a custo zero, ou oferecer ao melhor com o meu custo. Eu não sei se você está entendendo, mas quando Davi, ele passa 3 dias sacrificando e pagou pelo que sacrificou, no 3º dia a praga cessou. O que eu quero dizer é que essa canseira, ela pode ser exatamente reflexo de que você parou de se cansar para Deus. O que eu estou dizendo é que essa exaustão, esse cansaço, essa fadiga pode ser exatamente porque a sua fé cristã não te custa mais nada, porque o seu ministério não te custa mais nada, porque a sua oração não te custa mais nada, porque o seu louvor não te custa mais nada. Quantas vezes nós aprendemos a oferecer ao Senhor algo que custe? Olha, há um texto que eu quero compartilhar com vocês. Esse texto é lindo. As pessoas acham que Malaquias só fala de dízimo, mas não é.
Olha esse texto, eu quero ler, eu vou ler para vocês. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Sobre a importância do custo. Presta atenção nisso. O filho honra seu pai, e o seu servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Ou seja, se você me chama de pai, como é que você me honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Ou seja, você me chama de pai, e por que você não me trata como pai? Você me chama de Senhor, e por que você não me trata como Senhor? Pergunta ao Senhor dos exércitos, a vocês sacerdotes. Olha o que Deus fala, presta atenção. Vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Eu vou dizer, trazendo comida impura no altar. E mesmo assim, mesmo trazendo comida impura, vocês perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais, vocês trazem animais cegos para sacrificar. Vocês não veem mal algum nisso. Ou seja, trazem os piores animais, os que vocês não querem, trazem para sacrificar. Na hora de trazerem os animais, trazem os aleijados e doentes como oferta. Traz o pior. Também não veem mal algum nisso, né? Tentem oferecê-los de presente ao governador. Tentem dar para o governador o que vocês estão dando para mim, já que vocês me chamam de pai do Senhor. Tentem oferecê-lo para o governador. Será que o governador vai se agradar desse animal impuro? Desse animal cego, coxo? Será que eles o atenderá por receber esse animal que é uma sobra, essa oferta que é uma sobra? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim a menos, ou seja, era melhor fechar a igreja, assim a menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos. Eu não aceitarei as suas ofertas, pois do oriente ao ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda assim dizem, que canseira, e riem da minha obra, e riem com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, quando vocês trazem animais aleijados e doentes, e oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Meu Deus do céu, isso aqui é algo para a gente pensar, irmão. A gente ofereceria a alguém o que oferece a Deus? Não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de tempo, de vida, de energia. Para onde vai meu dinheiro? Para onde vai meu tempo? Para onde vai minha vida? O povo estava tão afastado de Deus, que faz por fazer. Hoje é dia de oferta. Pega um cabrito velho aí, que está mancando, que está tomando spa, vamos levar para a igreja. Pega um boi aí que está doente, cego, não vai dar em nada, só está gastando dinheiro aqui com alfafa, não dá lucro. Vamos levar para o templo. E Deus fala, você daria isso a um governador? E depois você quer que eu te abençoe? E vocês trazem esse lixo de oferta, vocês trazem essa sobra. Eu não preciso disso não, porque vocês trazem, e ainda trazem com canseira, e depois ainda riem da minha obra, zombam da minha obra. Eu não quero isso não, porque o meu nome é grande. Irmão, isso aqui é muito sério. Deus fala que quando eu não me entrego por inteiro, eu desonro a mesa do Senhor. E era melhor não fazer nada, para não gastar o fogo, do que fazer desse jeito.
Trazer animais impuros, defeituosos, trazer sobra, é pior do que não fazer, porque atrai a ira de Deus. Seria melhor desviar, seria melhor não fazer nada. E é por isso que ele fala: vocês dizem que canseira, porque vocês esqueceram o que é me servir. O que a gente tem ofertado a Deus? Qual prioridade é Deus? Essa canseira pode ser exatamente porque a obra de Deus não me custa. Não me custa. Não pode ser confortável. Não pode. Diga para Araúma: obrigado, mas eu vou pagar. Eu vou pagar. Eu vou trabalhar, eu vou suar, eu vou renunciar, eu vou dormir menos, eu vou ofertar mais. Eu vou ser um dizimista porque eu não vou honrar mais o McDonald's do que a casa de Deus. Eu vou sacrificar, eu vou honrar o meu Deus. Ou você acha que é pastor Diego, é para Lírio? É o reino. Porque não sou eu que abençoo, é Deus. Eu sinto em te dizer que se nós não nos entregarmos a Deus por inteiro, as bênçãos não virão. E tudo que virá é cansaço, cansaço. Por que pessoas se convertem e desviam? Se convertem e desviam porque se convertem e dizem: a partir de agora eu vou dar tudo para Deus, eu vou dar tudo. Só que todo dia vem para a casa do Senhor, deixa o boi cevado lá, cevado no pasto, e traz o que sobra, traz o que sobra e não aguenta. Porque quando a obra de Deus não custa para mim, eu não dou valor a ela. Há um texto que você conhece, Caim e Abel. Deus vai lá e pede a oferta para Caim e para Abel. Caim foi o primeiro. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3, Caim foi o primeiro. Rapidinho Deus pediu oferta, ele entregou. Gênesis 4, 3. Passaram algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Caim era agricultor. E ao ler o texto rapidamente, pode nos dar a impressão de que Caim entregou a oferta mais rápido, porque ele estava entusiasmado, porque ele queria ser o primeiro. Nada disso. Caim entregou a oferta logo por arrogância. Ele entregou a oferta logo porque ele não tinha custado nada, e já tinha produzido, já tinha colhido. Ele só foi no celeiro e pegou e trouxe. Não teve esforço, não teve renúncia. Ele fez a oferta do jeito que quis. E se você servir a Deus do jeito que quer, Deus não vai te abençoar. Porque o reino de Deus não gira em torno de nós, gira em torno dele. Deus não tem uma agenda exclusiva para nós, não. Somos nós que entramos na agenda de Deus, e não Deus que entra na nossa agenda. Ei, nós somos servos, Ele é o Senhor. Ei, nós somos filhos, Ele é o Pai. Não é Deus como um secretário com uma agenda na mão, atrás do que eu quero agora. Não, Ele é o Senhor de todas as coisas. E se eu vou para o céu ou para o inferno, Ele é Deus. Ele não precisa de mim para ser o que é. Ele não precisa de que eu adore para ser o que é. Ele já é adorado, Ele já é o maior, Ele já é o mais glorificado. Se eu não adorar, não vou fazer falta. O problema é todo meu, o azar é todo meu, a morte é toda minha, e o inferno será todo meu. Deus não se altera se eu sou mais ou não. Por isso algumas pessoas eu não entendo, quando as pessoas pecam e ficam: ai meu Deus, que Deus me perdoe. Deus vai te perdoar, porque quem perdeu não é Deus. Deus nunca vai perder nada. E lá Caim preparou a melhor oferta. Melhor nada. A oferta de Caim para Abel é que a oferta de Caim era uma oferta que já estava pronta. Como que eu sei isso? Hebreus 11, 4. O autor dos Hebreus vai dizer: pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Custou mais. Não é que Deus olhou para a oferta de Abel e falou: ai que bonitinha. Não. Deus olhou: poxa, eu estou pedindo algo. Eu sou todo poderoso. Eu te dei vida, eu te dei sustento, eu te dei esperança. Faça algo para mim. Eu estou pedindo algo seu para mim. Como é que pode ser algo de qualquer jeito? Só pode ser de qualquer jeito
porque talvez eu não tenha noção de quem está pedindo. O que eu quero dizer é que se o reino de Deus não te custa mais nada, o problema não é que não custa mais nada, o problema é que você esqueceu o favor que você recebeu. O quanto vale uma vida restaurada, o quanto vale morar no céu, o quanto vale receber a paz que excede o entendimento, o quanto vale deitar a cabeça no travesseiro. E se você realmente orar e trazer uma atmosfera que o Espírito Santo possa habitar, você vai se levantar, irmão. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, a sua alma e o teu espírito não será atingido. Você pode passar os piores momentos. A oferta de Abel foi uma oferta de fé. Ele visou agradar a Deus. Isso é uma regra indispensável. Abel preparou uma oferta com zelo, temor. E não pense que Deus foi mais exigente com um que outro, não. Eu afirmo para você, porque a Bíblia afirma isso. Em 1 Samuel 16:7 diz que Deus não vê a aparência. Deus não vê a aparência. Davi foi rejeitado pelo pai. Lá, o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? Deus não rejeitou a oferta de Caim pela de Abel porque uma era mais gostosa que a outra. Deus está vendo o coração. Deus não recebe a oferta pelo valor, Deus recebe a oferta pelo coração daquele que oferta. Não é pelo muito fazer. Lembra da oferta da viúva pobre, que deu tudo? Tem pessoas que dão rios de dinheiro e nunca ofertaram ao Senhor. Tem pessoas que dizimam e nunca ofertaram, ou nunca dizimaram. Porque Deus não está atrás da cédula. Deus não está atrás, pastor, então vou dar qualquer coisa. Não, Deus está atrás do coração. Deus está atrás do tempo que você dá. Porque é aquilo que eu entrego que mostra o quanto eu vejo que é importante aquilo pelo qual eu estou entregando. Eu sinto dizer para você que oferecem muitos caminhos fáceis, mas como é que você tem se entregado a Deus? Como é? Quando os araúnas aparecem, você tem deixado as coisas facilitarem? Olha, eu amo igreja moderna. Eu acho que a igreja tem que ser contemporânea. Se os shoppings se modernizam, mas a gente não pode achar que luz, ar-condicionado, televisão, câmera, esse conforto tem que ser um conforto para favorecer o meu custo. Ou seja, eu estou num lugar que eu não preciso me preocupar com o clima, com o som. Por quê? Porque eu vou agora gastar a minha energia, não para ficar curtindo o ambiente, mas para gastar com o que importa, com a adoração, com a fé, com a unção. Nós não podemos ser crentes que não custem nada. Tudo hoje nada custa. Tudo é facilitado, o pagamento é facilitado, se vende tudo com parcelas a perder de vista. Hoje a gente pode ter tudo sem ter muito custo, mas o reino de Deus não. Duas coisas Caim perdeu. A Bíblia diz em Gênesis 4:12: quando eu oferto ao Senhor sem custo, quando eu me entrego ao Senhor de qualquer jeito, Deus fala para ele: olha, quando você cultivar a terra, esta não te dará mais da sua força. Sabe o que Deus falou para Caim? Já que você me entrega porcaria, já que a sua renúncia para mim é desse jeito, a sua terra não dará resultado. Eu tirarei as mãos da sua terra. Você já parou para pensar por que sua vida é tão estéril? Já parou para pensar por que nada dá certo? Por que não prospera? Será que não é porque você se dedica a tudo e a todos, e a Deus não? E a Deus sempre é o que sobra? É quando dá. Deus diz para Caim: eu vou tirar as mãos da sua terra. E a segunda coisa que Deus diz para Caim: você vai ser um fugitivo errante. Gênesis 4:12. Você não vai parar em lugar nenhum. Já parou para perceber porque que não para em empresa alguma, em igreja alguma, em família nenhuma, em relacionamento nenhum? Está lá, ó. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Essa foi a sentença para alguém que fez pouco caso da obra de Deus. É a Bíblia, irmão. Eu não tenho coragem de bater nesse púlpito para dizer a minha opinião. Eu estou trazendo para você Bíblia.
E eu não sei que Deus eu e você imaginamos, mas o Deus da Bíblia é esse aqui. É o Deus que não tolera sacrifícios tortos. É o Deus que não vai aceitar receber de mim e de você. Não vai aceitar receber animais mancos, animais cegos, animais enfermos, dilacerados ou com mácula. Não, ou você dá o seu melhor, eu não quero. Ou você está comigo ou não está. É igual aquela pessoa que está ali. Já viu aquelas pessoas que vão para o clube, para a piscina? Fica perguntando para todo mundo. Está de sunga já, está de maiô, de biquíni. Sabe que vai entrar. Aí fica lá, aquelas conversas de frescura. A água está gelada. A água está gelada. Você entrou, a água está gelada. A água está gelada. Aí fica 99% do corpo fora da água. Aí põe o dedão do pé. Ui, que gelo. Aí aquela frescura toda. Vou ou não vou? Aí vai entrando, né? Ai, deixa eu ir. Aí tá molhando o tornozelo. Ai, meu Deus. Aí tem uma criança nadando que não tem nada a ver. A criança é corajosa. Ai, menino, não joga água. Não joga água, gente. Ai. Mergulha logo de uma vez. Mergulha logo. Não fica perguntando para as pessoas que temperatura está a piscina. Vai você mesmo saber. Dá uma mergulhada aí de molhar da planta do pé à cabeça. Vem pro render. Ai, estou entrando. Olha, mas não falem comigo que eu tenho uma história. Eu sou sensível. Aí, deixa eu ver como que é a igreja. Porque olha, minhas últimas experiências não foram boas. Deixa eu ver, olha, eu não prometo nada. Não sei se eu vou ter compromisso com a igreja. Eu quero primeiro observar. Quero observar se o pastor é atencioso. Quero observar qual que é a doutrina da igreja. Quero observar, porque meu negócio é sério, hein? Nós estamos aqui brincando. Meu negócio é sério. Comigo é sério. Se não for sério, eu não quero. Uma vez uma pessoa chegou na minha sala. Pastor, eu queria te falar uma coisa. Diga. Olha, eu estou vindo aqui para Lírio, mas eu gosto de coisa séria. Ah, legal, eu fico brincando no púlpito, né? Se é assim, o reino não é de Deus, o reino é seu. Não daria algo ao Senhor que não me custe. Eu tenho uma história. Vai custar muito recomeçar numa nova igreja, mas vai custar e eu vou pagar esse preço. Eu tenho muitas dúvidas ainda, conheço pouco a Bíblia, mas vai me custar fazer Lírio Play, fazer CFV, ler a Bíblia. Eu vou comprar a Bíblia na linguagem de hoje. Eu vou ouvir Cid Moreira se for preciso. Eu vou fazer minha parte. E vai custar e eu vou fazer. Custa muito ser fiel a Deus numa casa que ninguém me apoia, mas eu vou pagar, porque eu não darei ao Senhor algo que me custe. Pastor, mas na minha casa, graças a Deus, todo mundo é crente. Começou a ter uma fase cristã que não te custa nada. Busca algo para pagar. Busca algo, vai orar de madrugada, vai ler outros livros, vai servir mais áreas da igreja, oferta mais, dizima mais, se vira, mas não deixa a obra de Deus confortável. Não entregue a oferta rapidamente. Faça como Davi Araúna: obrigado, mas eu vou pagar. Eu não darei algo ao Senhor de graça. Eu não darei algo ao Senhor na moleza, porque o que eu tenho custou sangue. O que eu tenho custou prego na mão, coroa de espinho na cabeça. O que eu tenho custou sacrifício. E eu não vou servir esse presente que eu ganhei dele comprando na loja de 99. O camarada me deu vida, Jesus me deu esperança. Eu vou comprar um presentinho em loja de 99? Que coisa nada. Eu vou pegar o que há de mais caro. Eu vou pegar o que há de mais valioso. Eu vou dar o meu melhor, a minha maior energia, o meu maior tempo, a minha maior paixão. Meu irmão, sabe por que você está cansado? Porque a obra de Deus não te custa mais nada. Não te custa. Não custa. Coloquei o jejum. Tudo bem a pessoa que tem problema de diabetes, ok? Mas tem pessoa lá com conversa afiada. Ai, mas fica sem tomar café. Ninguém morre e fica sem tomar café. Ou morre? Se eu falar para você, ó, fica em pé ali a madrugada inteira, você vai ganhar R$1.000 amanhã. Você vai ficar a madrugada inteira. Quantas vezes eu passo aqui no Centro Itaquera,
Saldão da Magazine Luiza. A loja vai abrir 9 horas da manhã do outro dia. O pessoal dorme na fila. E é tudo jogo de preço. É 4 produtos, desconto o resto tudo. Só que cria uma atmosfera. Tem gente que está comprando mais caro que a internet. Mas por quê? Porque há uma promessa. Aí a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana o que Deus reservou para aqueles que o amam. Isso não me afeta. Isso não me dá vontade de servir mais. Isso não me dá vontade de amar mais. Isso não me dá vontade de me entregar mais. Meu Deus, Senhor, o problema não é eu. O problema é que eu não entendi o que a Bíblia me disse. Se eu consigo pagar um preço de ficar numa fila que é uma furada de Black Friday da Magazine Luiza, sei lá que loja é. Se eu consigo, sei lá, uma fila de ganhar uma cesta básica, 1 litro de leite, quantas filas, quantas coisas idiotas, supérfluas nós já renunciamos. E agora, porque a gente esqueceu o que a Bíblia diz. A gente esqueceu. A gente virou o Caim. E é por isso que a terra está amaldiçoada. É por isso que o dinheiro não sobra. É por isso que eu nunca estou bem em lugar nenhum. Porque Deus não aceita sacrifício feito de qualquer jeito. Eu não o aceito. Não aceite. Não aceite servir a Deus sem que algo te custe. A sua vida não precisa melhorar, você precisa servir a Deus. Sirva. Faça mais, ore mais, jejue mais, se santifique mais, leia mais a Bíblia, cante mais, adore mais. Pastor, está ficando estreito lá no trabalho. Esse é o caminho. Está doendo. Pastor, eu estou me desgastando pelo quê? Quantas coisas a dor nos desgasta. Quantas conversas fúteis nos desgastam. Quantas batalhas que nós nem deveríamos entrar. Estamos lá lutando uma luta que é inútil e nos desgasta. Melhor seria se desgastar, como Paulo fala. Eu me consumo pela obra de Deus. Eu me consumo. E eu não estou falando de igreja não. Eu não estou falando de igreja não. Estou falando de vida com Deus. Porque igreja é um detalhe. Se eu estou bem com Deus, aí eu vou servir em qualquer lugar. Mas por favor, essa canseira é falta de se cansar diante de Deus. Porque quando eu mergulho no altar de Deus, eu vou lembrar do que Ele fez por mim. Qual foi o maior presente humano que você já recebeu? Você lembra? E quem foi que te deu? O presente mais caro ou o presente mais importante? O que você sentiu quando aquela pessoa te deu? Eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja e eu nunca tinha recebido uma oferta tão grande para pregar. Meu Deus, a gente sempre dá uma ajuda de custo para o pastor, né? Claro, vem pregar, mas é uma oferta, né? Não é um pagamento, é uma oferta. E aí quando acabou o culto, o pastor foi lá e pôs no meu bolso assim, ó, puf, né? Falou, glória, né? Deve ser uns 100 reais aí para ajudar no combustível, né? Quando eu abri o envelope, eu quase caí numa estéreo dentro do carro. O Espírito Santo, oh, glória. Meu Deus, é isso mesmo? Oh, Jesus. Aí eu falei assim, meu Deus, eu nunca vou chamar esse pastor para pregar na Lírio. Porque eu estou com vergonha. Eu não vou conseguir dar essa oferta para ele. Já chamei ele para pregar aqui, tá? E não dei a oferta que ele deu para mim. Cada um com seus problemas. Mas o que eu quero dizer é que eu me senti constrangido. Entende? Se o amor de Deus não te constrange, você esqueceu o amor de Deus. Você esqueceu o que Ele fez por você. Repita comigo, a minha canseira é porque eu parei de me cansar para Deus. Feche os seus olhos nesse instante. Deus diz para Malaquias, ó, diga para o povo, pega essa oferta. Eu não quero. Vocês sabem que quase eu não falo de dinheiro aqui. Mas quando você for ofertar, oferta algo decente. A oferta não é para Lírio não, para Deus.
Quando você for dizimar, tira a 10ª parte, faça com amor. Seja generoso com a obra. Se você for um voluntário, se você for um líder, se você for um obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor, irmão, eu não permito que ninguém seja mais animado que eu. Eu não permito. Porque o meu lema é assim: lidere ou saia do caminho. Eu não permito. Eu não permito que ninguém seja mais animado que eu. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu recebi. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei que eu nasci de 10 meses. Eu sei que eu fui filho de uma mãe ex-leprosa. Eu sei como foi meu nascimento. Eu sei como foi minha história. Eu sei os traumas que eu sofri na infância. Eu sei minha caminhada. Eu sei que eu estou aqui porque Ele me ama muito. Me ama muito. E eu não vou servi-lo de qualquer jeito. Eu não vou amá-lo de qualquer jeito. Eu não vou me entregar de qualquer jeito. Eu não vou fazer algo que não me custe. E eu espero que você tenha ouvido a voz de Deus essa noite. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos agora. Oramos porque a nossa terra não vai ser amaldiçoada. Oramos, meu Deus, porque eu não quero ser um vagante. Eu não posso te servir de qualquer jeito. Eu não posso orar de qualquer jeito, cantar de qualquer jeito. Eu não posso ler a Bíblia de qualquer jeito. Tem que custar, tem que ter prazer. E eu tenho que lembrar que o que o Senhor tem para mim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Me ajuda a mergulhar nessa piscina, Senhor. Me ajuda a parar com essa indecisão desgraçada, essa indecisão, essa conversa fiada de que eu não sei. Eu preciso sentir, eu tenho que mergulhar, eu tenho que me entregar, eu tenho que ser o Abel, aquele que ainda que demore, eu vou preparar a melhor oferta. Já que é para cantar, eu vou cantar do melhor jeito. Já que é para pregar, eu vou pregar do melhor jeito. Já que é para orar, meu Deus, eu não vou orar bocejando não. Eu vou abrir minha boca, porque quando eu quero algo, eu faço de melhor. Meu Pai, levanta uma geração que custe, uma geração que pague preço, uma geração que se desgaste, não porque está na droga, não porque está no erro, não porque está no jugo do pecado. Por que você está assim? Porque eu faço para Deus algo que me custa, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei quem eu era sem Ele, eu sei o perdido que eu era, o problema que eu era, eu sei a desgraça que eu era sem Ele. Ele me perdoou, me lavou, me restaurou, me deu futuro. E eu não vou viver para ninguém mais se não for para Ele. Os outros que se adequem, os outros que se virem, eu vou servir Jesus. Isso é fé. Dizime. Aí, pastor, esse mês tem gente que vem pedindo aprovação do pastor. Pastor, esse mês estou apertado. O que você acha, pastor? Tá bom, paga as suas contas e não dizima. Mostra para Deus que você confia, como Davi. Davi contou o censo. Deus é comigo, mas é bom saber quantos soldados tem para a batalha. A ira de Deus se acendeu. Para que contar os homens se sou eu que te dou vitória? Quando você para de obedecer a Deus, porque você acha que Deus não vai ser suficiente, se acende a ira de Deus contra você. Atrasa tudo, mas não negocia a sua fidelidade a Deus. Pastor, eu estou te liberando. Não quer dizimar na Lírio, dizime em qualquer lugar. Eu aprendi que a gente tem que honrar a nossa casa. Mas se você tem um problema comigo, não fique deixando de obedecer a Deus porque não vai com a minha cara, ou porque não vai com a cara da Lírio. Muda de igreja, mas obedeça a Deus. Obedeça. Eu não estou pregando aqui para arrecadar dinheiro, não. Eu estou pregando aqui para você ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida onde Deus é o centro. Quando entender isso, diga aleluia.
drift into the night, golden sparks, gentle flight. Every wish I never spoke rises high, a fleeting hope. Whispers in the quiet wind, echoes of where dreams begin. Each flame a story, each spark a song, a fleeting place where we